no seriado The Middle, né? Até ficou um pouco estranho nessa mesma cena da questão que eu critiquei no outro episódio sobre a questão da porta, né? Os pais estavam brigando ali com o filho que ele teria que consertar a porta, ele não precisou consertar a porta. E aí, ah, é, isso tem essa significação. Agora teve ali a crítica do outro vídeo. E aí, isso é estranho, essa própria noção de pai e mãe que eles colocam ali, porque eu não sei do que eles estão falando. Eu sou, na época, do seriado de 2009, eu acho, eu não tinha uma visão ah, espiritual. Então eu teria que usar uma comparação com a paternidade biológica, a não ser que eles estivessem usando algum tipo de paternidade espiritual com um conceito que eu não saberia. Se é que isso. Eu estou aplicando eventualmente esse pensamento. Na época não teria sentido, eu não faria esse pensamento. Estou aplicando hoje porque talvez seja uma coisa que eles tenham utilizado como, como base de interpretação, mas que na época eu não saberia. Então, justamente, estamos usando alguma figura de paternidade espiritual que poderia representar dúzias de pessoas com influências negativas ou positivas na minha vida. E aí, eu só poderia usar o conceito de paternidade biológica, mas talvez eu imagino que hoje eles talvez estejam fazendo algum tipo de raciocínio nesse sentido. Então, enfim, e daí eu, tendo uma situação ali com o filho dele, já um filho muito mais novo na época, né? Um conflito, e daí de alguma forma o Piá queria açúcar, e daí o pai teria dado ali por algum desafio, uma coisa assim, o que o Piá preferiria, e o Piá já tinha dito que preferia açúcar antes, e eventualmente ali de alguma forma preferiu uh, a questão, preferiu o picolé. Então, quer dizer, meio estranho, porque, por exemplo, se estão falando sobre a questão de açúcar e comparando com a questão do açúcar espiritual, mais um furo, né? Mas como, na época, se eventualmente eu falei sobre a questão de açúcar espiritual com alguém, aí que tá, eu não falei no sentido espiritual, porque eu não teria uma base espiritual para poder falar. Então, de novo, seria 2009, eu só poderia usar o conceito de açúcar no sentido genérico em relação a gerar bom tratamento e a gerar bons sentimentos para as outras pessoas no sentido de tratativa. Não no sentido de espiritual, com base espiritual, com base espiritualizante, ou alguma coisa nesse sentido. Não teria muito como fazer um raciocínio desses, né? Então, de novo, aí que tá, mesma coisa. De certa forma, assim, o raciocínio da paternidade espiritual é o mesmo raciocínio do açúcar espiritual. Eles estão usando um conceito que, vamos dizer, eu entendo hoje, então em 2009 eles usaram um conceito que hoje eu trabalho, mas que na época eu não trabalhava, então eles estão usando um conceito que eu não sei, então quer dizer, esquisito. Se é, de alguma forma, sobre a minha pessoa. Aí que tá, falando nisso, né, de certa forma o que é mais importante, não, porque então, nenhum tipo de, no caso de, vamos dizer, o que nós entendemos por açúcar a nível de ter boas experiências com as pessoas, ou mesmo até uma questão de misericórdia, isso não derivou, no caso ali, de figuras paternas que supostamente eu teria na visão desses caras que eu teria tido. Mas eu não tive açúcar espiritual originalmente em derivação dessas pessoas. Em qualquer das figuras paternas, as dúzias de pessoas que se poderia estar falando, nenhuma delas eu tive, no caso, a origem da questão de bom tratamento com as outras pessoas. Então, como que eles fazem uma comparação dessa? E que tá. E não era nem contexto. Então, só você pegar ali a própria cena, o pai estava ali na questão oferecendo picolé, dando a impressão que justamente por haver ali algum tipo de conflito, ele estava numa figura de manipulação. Ele estava num contexto de manipulação ali do próprio filho. Nem era um contexto de mansidão. No caso da cena ali do Demido. Então, como é que eles vão falar sobre açúcar espiritual? Nem é o contexto da cena. Como é que eles vão oferecer açúcar aquilo que eles não estão oferecendo na cena? Então, ou numa situação real. Como é que um pai ou uma mãe vai oferecer açúcar espiritual quando eles não estão, na verdade, aplicando açúcar espiritual? Na situação não tem nem como, nem a cena nem combina, não é nem o contexto. E outra, no meu caso específico, nem foi a origem do conceito. A origem de ter bom tratamento com as pessoas nem foi derivada de pessoas que eventualmente poderiam representar algum tipo, né, de figura de paternidade espiritual. Ou seja, nem tem sentido o que esses caras estão falando. É um raciocínio bizonho, esses caras são loucos. E aí que tá, é como diz o Nelson Rubens aqui no Brasil, cara.
se eventualmente alguém no estrangeiro, como diz Nelson Rubens. Eles dizem assim, não, o Nelson Rubens diz, aumenta, mas não inventa. Então, na verdade, é uma coisa inventada, uma coisa fabricada. E os aumentos também, também são. Os aumentos são mais fabricados do que o próprio suposto ato ou fato, que não é fato, mas o que se supõe. Né? Então, nem isso. Então, tanto o que seria o ato-fato principal, o que era o suposto ato-fato principal, não, nem isso. Então, você tem esse ponto, e você tem ali os aumentos ao redor que tem menos sentido ainda. Então, fica esse complemento, cara.